Celebramos hoje a liturgia do 7º domingo do tempo comum. E as leituras, podemos assim dizer, desvelam diante dos nossos olhos o coração de Deus. Isto é, as leituras proclamadas permitem-nos penetrar no íntimo do coração de Deus. E o que nós encontramos no coração de Deus? No coração do Senhor, nós encontramos uma fonte inesgotável de amor, de bondade e de misericórdia. É muito bonito o Salmo 102, que hoje nós proclamamos, quando diz assim: o Senhor é indulgente, o Senhor é favorável, o Senhor é paciente, é bondoso e compassivo. E diz mais: Ele não nos trata como exigem as nossas culpas, nem nos pune em proporção às nossas faltas. Quer dizer, o amor de Deus é muito maior do que qualquer falta, qualquer pecado que nós cometemos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, este desvelamento do coração de Deus sempre nos enche de alegria, de esperança e fundamentalmente de consolo, por uma razão muito simples: os grandes beneficiários deste jeito amoroso e misericordioso de Deus somos nós. É sobre nós que o Senhor derrama todo o seu amor. Este amor, repito, bondoso, misericordioso e capaz de apagar os nossos pecados. Por isso, repito, ao mesmo tempo em que a liturgia neste dia desvela o íntimo do coração de Deus, nos enche de alegria. Agora, também a liturgia nos recorda uma coisa muito importante para a nossa vida de cristãos, para a nossa vida de seguidores e seguidoras de Jesus. É que, assim como Deus é bom e misericordioso, como disse o Evangelho, inclusive para os ingratos e para os maus, para com os maus, assim também deve ser a dinâmica da vida cristã, a dinâmica da vida de todos aqueles que optam por seguir os passos de Jesus. Quer dizer, nós não somos apenas admiradores da misericórdia divina, mas devemos sê-los também imitadores. E neste sentido, Jesus nos é muito claro, muito contundente no Evangelho que hoje nós proclamamos, que é a continuação do Evangelho do discurso da planície de São Lucas. E aqui Jesus nos diz: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Então, é de fato esta a ideia. Se Deus é misericordioso e nós nos beneficiamos deste seu jeito de ser, nós devemos imitá-lo também. E o imitamos pelas obras de misericórdia. Há uns poucos anos atrás, a igreja dedicou um ano todo à celebração deste tema, a misericórdia, as obras de misericórdia. E nos foram recordadas tantas obras de misericórdia. As obras de misericórdia fundamentalmente de duas naturezas: materiais e espirituais. Materiais, nós nos lembramos: alimentar quem está com fome,
saciar a sede de quem está com sede, vestir os que estão despidos, acolher os imigrantes, visitar os doentes, visitar também os encarcerados. Nos foram recordadas estas misericórdias, obras de misericórdia, repito, de natureza material, mas como eu já disse, as obras de misericórdia também têm um outro grupo, chamado grupo de obras de misericórdia material. E aqui vem, espiritual, melhor dizendo, e aqui vem corrigir os que se desviaram da fé, sepultar os falecidos, rezar pelos mortos. E é para aqui que eu quero chamar a atenção. E perdoar os nossos ofensores. Então, perdoar aqueles que nos ofendem é também uma obra de misericórdia. E esta obra de misericórdia é enfatizada nitidamente, repito, na liturgia deste 7º domingo do tempo comum. Somos chamados a perdoarmos-nos mutuamente uns aos outros e perdoarmos radicalmente. Por que perdoar radicalmente? Porque não é perdoar só aqueles que nós amamos, é perdoar não somente aqueles com os quais nós temos alguns laços sanguíneos, afetivos ou de qualquer outra natureza. É perdoar sem limite, sem reserva, sem distinção de pessoas. E nosso Senhor vai lá na raiz, na profundidade da exigência deste mandamento e nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Podemos dizer que aqui está a grande novidade cristã, porque, como eu já disse, perdoar é quem é amigo da gente, quem é da família da gente, quem um dia já nos fez o bem. Não é tão difícil. Mas perdoar pessoas que estão longe, distantes da gente, nós não temos nenhuma ligação e nos ofenderam gratuitamente, muitas vezes isso acontece, é difícil. Mas é a exigência que nosso Senhor nos faz. E aqui está a novidade cristã. Esse negócio de perdoar, que é uma coisa tão bonita, não é uma novidade na história da salvação. Os judeus já faziam isso, eles se perdoavam. Agora, como é que se dava o perdão entre os judeus? Eles se perdoavam, eles até entendiam isso como uma exigência entre eles. Mas um estrangeiro, por exemplo, um pagão, eles não se sentiam obrigados a perdoar. E a novidade cristã é exatamente essa: perdoar sem reserva, perdoar sem limites. Perdoar, inclusive, aqueles que nos amaldiçoam, como disse nosso Senhor no Evangelho. E as Sagradas Escrituras, e por conseguinte a história da igreja, está repleta de exemplos de pessoas que fizeram o que o Senhor mandou. Inclusive no próprio Antigo Testamento nós já encontramos exemplos edificantes nesta arte de perdoar e principalmente de não ceder à terrível tentação da vingança, da agressividade. Um dos exemplos mais bonitos
nós podemos assim também dizer, foi nos relatado hoje na primeira leitura. A primeira leitura nos fala de Davi. Todos nós sabemos, Davi, aquele jovem belo, inspirado, ungido pelo Senhor, se destacou sobremodo no meio do seu povo. Todos nós conhecemos o seu grande feito de derrotar o gigante Golias, mas esse não foi o único feito. Muitas coisas fizeram com que Davi se destacasse na porção daquele povo de Deus que era Israel. E ao se destacar, Davi conquistou gratuitamente o ciúme do rei Saul. O rei ficou enciumado, todo mundo aplaudia, todo mundo elogiava, todo mundo se voltava reverente para Davi, e o rei ficou enciumado. Disso nós sabemos disso, é só para refrescar a memória. E em meio ao ciúme, o que decidiu Saul? Vou matar Davi, vou acabar com a vida de Davi. E passou a perseguir o futuro rei. Uma perseguição implacável. O que fez, naturalmente, com que Davi fugisse. Mas um dia, ou melhor, numa determinada noite, Davi teve a possibilidade de pôr fim à vida do seu perseguidor. Nós ouvimos na primeira leitura. Saul dormiu, um sono muito profundo, também os seus muitos soldados caíram num sono profundo. Saul. E Davi se aproximou, e lá estava Saul, portanto, desarmado, estava dormindo. E junto a si, fincada no chão, a sua espada. Naquele momento, Davi recebeu uma orientação, uma sugestão do seu companheiro de fuga. E a sugestão era essa, o companheiro de Davi, no caso Abisaí: se me permitires, eu pego a espada aqui e com uma fincada eu ponho fim à vida de Saul. Quer dizer, ponho fim à vida do teu perseguidor, e todos os problemas estão resolvidos. E ele ainda disse mais: eu só dou uma espadada, não precisa de duas não, só um ele já morre. E o que fez Davi? Todos nós sabemos. Ele resistiu, ele renunciou a esta proposta. Não. Então, tirou a espada que estava fincada no chão, próximo a Saul, e foi bem para distante anunciar que acabara de abrir mão da possibilidade da vingança. Davi não cedeu ao ódio, Davi não cedeu à tentação do olho por olho, dente por dente, que ele estava sendo perseguido, né? Não. Ele preferiu sair e deixar o rei Saul com vida. Até mesmo porque, sendo um homem exemplar, em certa medida, para toda a história da salvação, Davi não poderia, então, atentar contra a vida de um ser humano. E nós aprendemos, então, com Davi, a não ceder à tentação da vingança, da crueldade, da agressividade, para pôr fim aos nossos problemas.
também no Novo Testamento nós vamos ouvir que ninguém deve pagar o mal com o mal. O cristão não paga o mal com o mal. Esta é a lógica do mundo. A lógica do mundo de fato é essa. Mas a lógica cristã renuncia. A lógica cristã rejeita esta sugestão. Não se paga o mal com o mal, mas se paga o mal com o bem. O próprio Senhor, quando estava pregado no madeiro da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoou os seus assassinos, perdoou os seus algozes. O primeiro mártir cristão, Santo Estevão, também, em meio ao apedrejamento, perdoou aqueles que estavam a pôr fim à sua vida. E se nós viermos para a história da igreja, também não nos faltarão exemplos. Ora, Davi foi tão humano como nós o somos. Os santos da igreja foram e são tão humanos como nós o somos. Foram capazes de levar a cabo este mandamento do Senhor: amar e amar sem limite, inclusive os inimigos. Se eles foram capazes, tendo eles a mesma natureza que nós, significa que nós também podemos. Que é difícil, é fácil realizar todas aquelas obras de misericórdia que eu já mencionei no início desta celebração, não é? Dar pão a quem está com fome, água a quem está com sede, uma roupa a quem está precisando, visitar um doente, visitar um preso, sepultar os falecidos. É fácil. Ou ainda que não seja fácil, não é tão difícil quanto aquilo que hoje nosso Senhor nos pede: amar os nossos inimigos, perdoá-los. Mas nós sabemos que se o Senhor nos pede, Ele nos concede também a graça. Nosso Senhor nunca nos pede algo sem nos conceder a graça para realizarmos. E que Deus concede a graça, nós vemos na vida dos santos. Aqui nós estamos numa igreja franciscana. Esta igreja é uma igreja franciscana. E dentre os muitos santos da igreja que testemunharam a concretização deste mandamento do Senhor, nós encontramos São Francisco. São Francisco sempre nos inspira a nos olharmos como irmãos, como irmãs, e principalmente de nos perdoarmos mutuamente, do fundo do coração. Então, que esta liturgia deste 7º domingo do tempo comum nos fortaleça no propósito, na determinação de não cedermos ao ódio, não cedermos à crueldade, à agressividade, mas testemunharmos, como o Senhor nos pede, a misericórdia sobre todas as formas e principalmente nesta modalidade do perdão, perdoando os nossos ofensores, como nós costumamos dizer no Pai Nosso também. Então, neste momento eu convido a todos a ficarem de pé e, assim como que em forma de oração, buscarmos através da oração de São Francisco a inspiração para fazermos como São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver divisão, que eu leve a união. Nosso Senhor nos pede isso. São Francisco soube fazer isso. Nós também podemos. Então busquemos a inspiração na oração de São Francisco e ao mesmo tempo imploremos ao Senhor a graça para realizarmos a sua santa vontade. Então vamos cantar a oração de São Francisco. Mais do que um canto, é também uma oração que nós agora somos convidados a fazer.